Olha só, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desocupou há pouco uma área da Embrapa em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A área já tinha sido invadida lá em abril, lembra naquele movimento do Abril Vermelho, e voltou a ser ocupada hoje. Em comunicado, o MST acusa o governo federal de não cumprir com os acordos prometidos em abril. Quero chamar vocês então para a gente já começar esse debate. A MST fez uma série de ocupações lá nesse movimento que eles chamam de Abril Vermelho para chamar a atenção do governo federal para a reforma agrária. E aí, segundo o movimento agora, o governo federal, que teria feito um acordo, inclusive para a concessão de 2.000 hectares para o movimento, ainda não cumpriu. E de que forma que essas movimentações, críticas e manifestações se intensificam enquanto o governo não conseguir chegar a esse acordo, hein, Alan Gani? Então, Evandro, tem uma máxima lá fora de organizações de inteligência, de polícia, que você não deve fazer acordos e negociar com terrorista, com traficante, com organizações criminosas. A partir do momento que o governo faz um acordo com uma organização... Você considera o MST uma organização criminosa? Porque pratica crimes no campo. A partir do momento que pratica invasões da propriedade privada, é uma organização que está cometendo crime. Portanto, uma organização criminosa. E a partir do momento em que você negocia com este tipo de organização que pratica crimes e entra nessa barganha, você está sujeito à extorsão, à chantagem. Porque se você não cumpre o acordo, não é na base da lei, não é na base da democracia, não é na base do Congresso Nacional, é na base da ameaça, da extorsão, como foi feito com a Embrapa. Agora, Piperno, você acredita que o MST possa ser considerado uma organização criminosa, entrar nesse mesmo perfil por conta dessas invasões que, segundo o movimento, faz para chamar a atenção do governo para uma necessidade de reforma agrária no país, inclusive com terras públicas que já estão no poder do governo federal? Bom, primeiro que eu acho que o MST é um movimento social que, de fato, está cometendo uma série de ilícitos que tem que ser punidos. Então, se alguém invade uma terra do outro, seja do governo ou uma propriedade privada, ele tem que responder por isso. E se não pode responder enquanto instituição, por não ter a sua vida jurídica muito clara, as pessoas que invadiram, as pessoas que estavam lá, que sejam responsabilizadas. Agora, o MST tem que entender, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que não adianta ir para essa queda de braço com o governo não cedeu rigorosamente nada até agora. E veja, olha como que esse negócio é estranho. No começo do governo, quando o Lula toma posse, obviamente o MST era, em tese, um aliado, era alguém que fez parte da base de apoio político durante a campanha e a maior parte do agronegócio absolutamente de oposição ao governo Lula. Sim. Muito bem. Passados 7 meses de governo, o agro recebe o maior plano safra da história e o MST não consegue concessão alguma. Por quê? Porque dessa forma não vai conseguir. O governo está deixando muito claro isso. É óbvio que o governo não vai dar as costas para as reivindicações dos sem terras. O problema é que o governo não vai agir sob pressão. Ô Gustavo Segré, essa área que eles ocuparam hoje é a área do Semiárido Show, que é uma feira agropecuária que acontece ali no local e que recebe cerca de 20 mil pessoas de várias partes do país. Ou seja, eles queriam, além de ocupar essa terra, ocupar num exato momento em que poderiam prejudicar um evento grandioso que traz, inclusive, arrecadação para aquela região. O governo federal, de alguma forma, vai precisar fazer isso que o Piperno falou, do mesmo jeito que concede benefícios ao agronegócio. E eu não digo que o benefício seja concedido, claro, na mesma proporção, mas tenha que, de alguma forma, conceder algo para o movimento também se sinta valorizado justamente nessa gestão, é um problema que o próprio PT acabou criando? Não dessa forma, Evandro, porque se o governo cede a uma pressão dessas, qual é o limite? O que vai pedir depois? Com todo respeito, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST, deveria mudar o nome. Deveria ser o Movimento dos Invasores Sem Terra. Porque esse trabalho de trabalhadores é para aquelas famílias que já estão assentadas, e a gente teve um monte de discussões sobre isso, que fazem produtos orgânicos, melhores, piores, mas eles estão trabalhando. Reconhecido. Agora, essa invasão, quando você olha 1.500 famílias, o custo de logística que tem levar 1.500 famílias para qualquer lugar só pode ser com recursos.
Aí o MST não tem CNPJ, como já falamos aqui. É por meio de cooperativas que o governo paga e o dinheiro chega. Então, de alguma maneira, o dinheiro está pagando para que essas invasões ao governo sejam feitas. Nesse caso em particular, a Embrapa, que é um organismo do governo. Então, é o cachorro que corre o rabo. O governo tem que parar e dizer, senhores, não vou negociar mais desse jeito. Porque com esse critério... Mas isso não faria aumentar as invasões? Não, se o governo faz a sua parte, não. Ele tem o monopólio da segurança. Não deveria. Aí, imaginemos por um momento que você que está nos ouvindo quer pressionar o seu chefe para que te dê um aumento. Você vai na casa dele, invade a casa dele para que ele te dê um aumento? Não. Então, o procedimento está errado, mas o governo está sendo conivente com isso quando dá dinheiro para que essas 1.500 famílias, nesse caso, tenham recursos para a invasão. Você vê conivência do governo? Vejo. E... Mesmo com a possibilidade de prejudicar um evento que traria arrecadação para aquela região e também para o governo estadual, por exemplo? Vejo. E essa conivência, Evandro, ela vem, como o Segré bem pontuou, por meio desses recursos para as cooperativas ou ONGs de alguma maneira ligadas ao MST. Veio também com a indicação de ex-integrantes do MST para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você colocou o MST para dentro do governo. Veio com os afagos de convidar o Stedley para viagem à China, colocando numa viagem de governo, numa questão de Estado o MST. Então, veja, há uma conivência do governo. E o governo ele tem que fazer uma escolha. O PT ele tem que fazer uma escolha. É o MST ou é o agro que produz riqueza, que produz emprego? Quem que ele quer agradar na sociedade? Você acha que o governo precisa fazer essa escolha, Piperno? Não, quem tem que mudar a sua estratégia é o MST. Ele pode continuar como um movimento de reivindicação. Não há, enfim, problema em relação a isso. A questão são os métodos. Ele não pode utilizar um método criminoso. Até porque ele tem interlocução com o governo. Por que ele não aproveita isso para tentar negociar melhor? Não adianta esse tipo de medida escandalosa, né? Midiática, para tentar chamar atenção para o problema. O governo conhece o problema. Mas, ô Piperno, a partir do momento que o governo supostamente irriga o MST por meio de ONGs... Supostamente, porque lá atrás... Mas tá ali, né? Mas tem os aportes, ONGs que estão recebendo recursos aí, que são recursos que vão para o MST. Então, supostamente... Eu tô alimentando uma cobra que vai te picar. Ou também colocando ex-integrantes do MST dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá atrás, né, na transição. Ou chamando o Stedley para a China, o governo também tem parte de culpa aí. Não? Mas, por outro lado, Gani, quando se faz uma política de desenvolvimento agrário, não seria necessário também ouvir as pessoas que estão aguardando esse desenvolvimento agrário e, por esse motivo, justamente incluir representantes desses grupos que agora são criticados por fazer manifestações, mas também parte dessas famílias aguardaria justamente estar assentada lá no futuro. Então, mas eu vou colocar para dentro do ministério integrantes de uma organização que invadem propriedade, eu posso ouvi-los, eu posso, numa função consultiva, debater, mas eu acho muito perigoso e muito complicado colocar para dentro do ministério, porque daí você abre esse precedente, como o Segré falou. Qual que é o limite nessa negociação? Olha só, o MST divulgou uma nota e ele fala o seguinte, ele acusa o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa de não cumprirem as pautas apresentadas pela entidade durante as negociações em abril, incluindo o assentamento das 1.550 famílias da região. É gente pra caramba. Muito, mas aí tem duas questões que me parece que são válidas para a gente avaliar. A primeira, não cumpriu o governo por algum motivo? Leva as 1.500 famílias na porta do ministério. Se quiser, pressiona dessa forma. Força uma negociação, força que seja recebido pelo ministro, um secretário, o que for, mas não atrapalhe uma questão. Lembrando que no passado o MTST invadiu a Embrapa e destruiu pesquisas de muitos anos que são um retrocesso e que geram um prejuízo para o próprio país. Então não fica muito claro. E aí vem outra questão. Stedley viajou para a China. Vai me dizer que não tem nenhum telefone de nenhuma autoridade do governo para dizer, gente, o que a coisa está esquentando. Vamos lá, podemos nos juntar e ver como que resolvemos isso? E a resposta claramente é sim. Então, vai outra sugestão. O MST poderia negociar com o governo? Claro.
mas deveria ter uma personeria jurídica. Estabelece um contratinho social, coloca um CNPJ, determina quem são as autoridades e qual é o capital. E a partir daí, formalmente tem uma autoridade como para sentar a negociar. Hoje está se juntando um fantasma. O MST é muita gente e não é ninguém, porque não tem personeria jurídica. Ô Piperno, o MST também está cobrando que o governo traga o levantamento das áreas que pertencem à União e que poderiam ser usadas para a reforma agrária. Entre elas, parte desta fazenda da Embrapa que fica em Petrolina. O INCRA está sendo omisso ou lento demais nesse levantamento, porque nós estamos falando de uma instituição que já atua há décadas no país e que, inclusive, tem o apoio do próprio partido que está no poder hoje para desenvolver o seu trabalho. Ô Evandro, o MST, a gente sabe que acabou indicando algumas pessoas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então tem gente do MST lá. Se tem gente do MST fazendo parte do governo, não é necessário esse expediente que inclui o uso da força, o uso desse tipo de pressão para tentar arrancar algum benefício do governo. Falta diálogo. Veja, não é um governo hostil ao MST. É um governo, muito pelo contrário, disposto a conversar. Por que o MST não busca ampliar esses canais de comunicação? Veja, o governo Temer e o governo Bolsonaro não colocaram ninguém do MST para dentro do governo e as invasões diminuíram abruptamente. Por quê? Porque estabeleciam uma ordem, a ordem qual que era? Priorizar o direito de propriedade. Invasão é crime, é tão grave quanto o 8 de janeiro. Ô, Piperno, tá faltando então... Não é tão grave quanto o 8 de janeiro. É invasão. Estado. Não, se alguém invadir a minha casa, não é algo tão grave. Golpe de Estado para você, Piperno. A gente não sabe se foi golpe de Estado ainda não. Para mim foi vandalismo. Para você foi golpe de Estado. Planalto, invadindo tudo. Opa, aliás, golpe de Estado que começou a ser gestado dia 31 de outubro. Para mim, que não foi golpe de Estado, foi vandalismo, um ato condenável. Invadiu uma propriedade pública, né? Um bem público, e a propriedade privada, para mim, são crimes iguais. Segredo. Está sendo agora a CPI do MST. A dúvida é por que as autoridades da CPI não chamam as autoridades do MST, que não existe, está aí, a gente parece um holograma, a gente vê, mas não pode tocar, e pergunta, desculpa, só por curiosidade, de onde vocês tiraram dinheiro para levar 1.500 famílias a um lugar aí nesse meio, da onde foram? Mas sabe que a nossa comentarista Carol Corimbaba, que acompanha muito esse tema, ela trouxe uma informação bem interessante, porque agora, por exemplo, em agosto, há uma expectativa de que o G. Dias seja ouvido na CPI do MST. Agora, ser ouvido é uma palavra muito forte, porque o STF concedeu a ele o direito de permanecer em silêncio naquilo que o incrimine. Então, sobre como que o Gabinete de Segurança Institucional, a inteligência do governo lida com as invasões. Se ela não sabe, ela não monitora, ou se ela sabe por que o governo não faz nada para impedir. Mas a Carol Corimbaba trouxe uma informação interessante neste fim de semana, que é o seguinte: o governo acaba entregando, por exemplo, a possibilidade da CPI ouvir Zé Rainha e Stedley, que são líderes do movimento, para tentar poupar os seus ministros. Então, assim, a gente entrega esses aqui para vocês e permite que vocês os ouçam, mas a gente protege os nossos ministros, como o ministro Flávio Dino, o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, de que forma que essa CPI, então, pode trazer resultados se há ali todo um movimento político para entregar determinada informação de um lado, mas poupar outra informação de outro, Gani? A esquerda ela é muito hábil em instrumentalizar CPIs e virar o jogo, e é perfeita essa estratégia. Então eu entrego alguns aqui dos aliados e poupo, né, o governo. A esquerda age dessa maneira. Veja, inicialmente eles não queriam a CPI do 8 de janeiro. E a partir do momento que eles viram que iam perder, então a gente quer a CPI do 8 de janeiro, e aí eles instrumentalizam a CPI para mirar a CPI apenas nos apoiadores do Bolsonaro e blinda aqueles integrantes do governo federal. E a mesma estratégia agora com a CPI do MST. Agora, tem uma ligação comum realmente do GSI, porque parece que o GSI permite sim as invasões, seja no dia 8 de janeiro, ou seja, no MST. Fala, Segredo. Sabe que estava pensando assim, quantas invasões teve no governo do Temer e no governo Bolsonaro em Embrapa? Nenhuma.
Nenhuma. Então é curioso, um governo que, como menciona o Piperno, poderia ser hostil ao MST, consegue que não tenha invasões. E o governo que é proclive ao MST deixa as invasões e começa a ter invasões. E cuidado que não tenha pesquisa de novo destruída, porque essa pesquisa pode ser um retrocesso muito importante para o agro e para o governo, ou para o Estado, ou para o país. Então, por que essa permissão de dizer, não, tudo bem, e vai indo? Dá a sensação que tem uma negociação em que um faz de conta que escuta, o outro faz de conta que pede, ninguém resolve nada e as invasões continuam. Esse é um argumento muito parecido com o das pessoas que criticam o MST. E elas dizem o seguinte, que além de não ter tido invasões durante os governos de Bolsonaro e também Temer, no governo de Jair Bolsonaro houve uma maior titulação dessas famílias. Então, mais famílias foram assentadas, inclusive com aquele programa que teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O que você, ou de que forma que você analisa esse argumento, Piperno? Olha, eu acho o seguinte, quando você entrega um título de posse definitiva, porque você tinha a posse provisória lá, né? A família ficava lá um determinado... Irregular. Exatamente. Então, quando você entrega um determinado número lá de títulos de posse definitiva, isso é uma boa medida. Você está resolvendo um problema para um determinado número de famílias. Então, e com menos invasões, inclusive. Ou seja, é como se você estivesse resolvendo mais o problema. A impressão que dá é essa. Então, você titula aquelas famílias que estavam na irregularidade e as invasões também caem. Evandro, há também o sentimento de liberou geral. Bom, agora é um governo amigo, então agora vai ter terra para todo mundo, nós vamos resolver isso de uma vez. Mas não é justamente esse governo amigo que deveria atuar com mais produtividade para essas famílias? Mas, Evandro, aí que está o negócio. Eu não tenho, assim, como afirmar hoje que esse governo não esteja trabalhando para isso. O governo pode estar desenvolvendo um programa e, de repente, olha, vamos lançar um programa e vamos assentar um monte de gente. A questão é o timing. O MST que é para ontem. E não é ele que vai determinar o timing dessas concessões de terras, dessa distribuição de terra. Quem vai fazer isso é o governo. Assentar inúmeras famílias não interessa ao MST. Por quê? Porque aí acabou o movimento, acabou a barganha, acabou a petição por dinheiro, acabou verba, acabou nomear alguém para ministério, aí acabou, aí resolveu o problema. Interessa ao MST continuar este problema da reforma, em tese aí da reforma agrária, justamente para continuar a reivindicação, principalmente de recursos. Fala, sabe que eu fico pensando, não? Quando foram as eleições, dia 30, 31 de outubro? 30 de outubro. Aí o governo, nesse momento, já sabia que seria governo a partir do 1º de janeiro. E já sabia, certamente, porque se prepara para isso, quem ocupará tais cargos fundamentais e prioridades. Essas prioridades certamente incluíam, porque é uma base de eleitores forte, as pessoas que precisavam dessa reforma agrária para ter os seus assentamentos. O que foi feito desde o dia 30 de outubro até hoje para dar uma resposta, sobretudo porque gera uma expectativa dessas pessoas que são proclives ao governo? E a resposta é nada. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Mais invasões? Ou seja, a pressão é, vamos invadir, que dessa forma o governo não vai nos escutar. Mas é um governo que deveria tomar as cartas sobre o assunto e dizer, gente, vamos resolver. E resolver o que dê para resolver. E não permitir invasões, porque isso é delito.